Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. É sempre bom fazer live com pessoas de Deus. Eu estava Amém. falando para os irmãos aqui, o irmão, o menino de Deus, né? Deus tem honrado e exaltado. Gustavo, antes de você louvar, eu estava aqui falando sobre casamento, né? Porque Deus ele tem um propósito com a família. Então o diabo ele quer jogar por terra tudo aquilo que é propósito de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele sempre teve um propósito na tua vida também, né? Mas por Amém. muitas vezes o diabo quis jogar esse propósito por terra. Mas graças a Deus você perseverou, confiou em Deus. E Amém. hoje Deus tem soprado o teu nome aí, você tem crescido, né? E Jesus tem sido glorificado. Fala um pouquinho de como foi o teu ano de 2022 aí para acrescentar a fé dos irmãos. Gente, o começo do ano de 2022, na verdade, é virada do ano. Primeiramente, eu faço o Senhor, né, pastor, a todos que estão assistindo. É um prazer, é uma Amém, honra amém. estar A aqui paz com do Senhor, vocês. Vaz. Fico muito feliz. Amém. E vou comentar um pouco aqui sobre o ano de 2022 para mim. Na verdade, assim, a virada de 2019 para, não, 2021 para 2022 foi uma virada com muitas lutas, porque o ano de 2021 foi um ano de muita humilhação para mim. Eu passei por muita humilhação, humilhação mesmo como vida pessoal e também meu ministério, problemas assim, sabe, que me decepcionaram muito e que me entristeceram realmente meu coração. E essa virada do ano de 2021 para 2022 eu passei orando e chorando muito para Deus, pedindo forças, porque eu com 15 anos, né, virado de 2021 para 2022, com 15 anos passando por tanta humilhação, por tanta luta, assim, por tantas provações, eu passei a minha virada do ano orando demais e pedindo a Deus forças. E aí, quando iniciou o ano de 2022, eu estava ali ainda criando aquela força, né, para continuar com o ministério, com as gravações, com os vídeos, com as redes sociais. E foi um momento que eu comecei a perceber que Deus estava agindo na minha vida. Por quê? Porque em cada detalhe, em cada parte, cada coisa mínima, eu via que Deus estava cuidando e agindo, sabe? Cuidando da minha vida, da minha família e do meu ministério. E foi, na verdade, da metade do ano de 2022 para cá que Deus tem feito uma reviravolta gigante, gigante mesmo. E eu saí de um círculo, como posso dizer, de uma zona de um ciclo ali, um mundo de humilhação, e Deus me tirou de lá e me colocou lá no palco de programa de rede nacional, lá no programa Raul Gil. Eu fiz a minha inscrição, não sei, aconteceu um milagre, porque eu ouvi várias pessoas dizerem que para você fazer, você faz a sua inscrição e demora tempo para chamar. Eles fazem uma análise de você, da sua voz, das suas redes sociais, e demora tempo. E no meu caso, eu mandei a minha inscrição para o programa, para a produção, e praticamente na mesma semana ou na outra semana, eles já enviaram mensagem para o meu pai, falando: nós interessamos no Gustavo, queremos chamar o Gustavo para participar do Quadro Shadow Brasil Jovens Talentos. E o começo, quando eu fui fazer a inscrição, eu fiquei até... Meu pai e minha mãe até olhou para mim e falou: Gustavo, se você faz inscrição, e quando eles chamarem, o que a gente vai fazer? Por quê? Porque eu moro no Paraná. E para o Paraná até São Paulo, são mais ou menos umas 7 horas de viagem, 7, 8 horas de viagem. E a gravação é toda semana, então toda semana eu teria que sair de Antonina, daqui do Paraná, e ir para São Paulo, lá em Osasco, participar do programa. E nós não tínhamos condição de pagar, muito menos voo, né? E também toda semana pagar ali, dependendo se for passagem de ônibus ou também combustível, essas coisas, é muito gasto. Toda semana. E eu não sabia quantas semanas eu iria ficar. Mas mesmo assim eu fiz a minha inscrição, porque eu acreditava que Deus tinha o melhor para mim, eu sempre acreditei. E como dizem em Lucas 1,37, diz que para Deus nada é impossível. Então eu falei: não, eu vivo e eu creio no Deus do impossível. Então as coisas que pra gente é limite, para Deus não tem limites, ele é sem limites, né? E eu falei: não, eu vou fazer a minha inscrição e vou orar. E eu fiz a minha inscrição e praticamente na mesma semana chamaram. E a primeira semana eu lembro que Deus levantou pessoas para ajudar. Eu passei da primeira para a segunda, e foi da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quarta para a quinta. E Deus foi levantando pessoas, foi levantando empresas, e para ajudar empresas assim que hoje em dia a gente trabalha com parcerias, mas as empresas nem quiseram aparecer. Elas falaram: Gustavo, eu quero te abençoar. Gustavo, você está precisando?
vereadores que eu nunca pedi, eu nunca conversei, mandaram mensagem: Gustavo, você tá precisando de ajuda? E começaram a ajudar e abençoar. E isso é mistério de Deus, é coisa de Deus. E eu consegui participar até a minha quinta semana. Na minha quinta semana, eu vou contar tudo agora aqui, contar Amém, completo. fica à vontade. Na minha quinta semana, eu tava lá no SBT e eu senti, sabe? Não sei, porque a gente sente assim, eu senti que não seria o dia que eu iria passar, né, para a próxima semana. Só que eu fiz daquele dia um dia muito especial para mim, muito importante, porque eu dei o melhor de mim. Eu falei: Deus, tudo isso é para ti, é para o Senhor. Então, eu fiz a minha apresentação lá no programa e, infelizmente, eu não consegui passar da quinta semana para a sexta semana e eu fui eliminado da competição. E aí, quando eu fui eliminado, todo mundo olhando com aquela cara de tristeza, né? Alguns, assim, com aquela cara de choro, com o olho cheio de lágrima ali. E eu saí, dei tchau para todo mundo. E quando estava saindo lá do programa Raul Gil, do Estúdio 1, que é o estúdio do Raul, eu olhei assim, a logo do SBT grande, assim, na grama, assim, e tal. Eu olhei assim e falei: poxa, meu Deus, agora semana que vem eu não vou voltar. Porque eu estava acostumado já, toda semana, ir para gravação. Falei: meu Deus, e agora eu não vou voltar na outra semana. E agora, meu Deus? Aí Deus disse para mim assim: Gustavo, eu tô cuidando de tudo para você, eu tô zelando, eu tô segurando. Eu falei: Deus, mas e o resto? Porque eu tô aqui toda semana, eu venho, eu gravo, os meus conteúdos são baseados no programa Raul Gil, mas e o resto? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual que é o meu próximo destino? Aí Deus falou assim: ó, o resto é somente detalhe, Gustavo. Eu já tenho tudo anotado para você. E aí foi o momento que eu descansei meu coração. E aí eu lembro que assim, a parte, porque o programa é gravado antes da exibição, logicamente, né? A gente grava mais ou Sim. menos 9 dias antes. E durante aquela. Não tinha passado ainda que eu fui eliminado. E as pessoas começavam: Gustavo, canta aquela música. E eu já tinha sido eliminado. E ouvindo as pessoas falar: Gustavo, canta essa música. Nossa, Gustavo, você arrasou nessa sábado. Sábado que vem, você vai passar, você vai ficar em primeiro lugar, segundo lugar. E eu já tinha saído. Mas eu acredito que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos planos. Então eu aprendi a viver os planos de Deus. E quando a gente aprende a viver os planos de Deus, a gente não se decepciona fácil, a gente não se frustra fácil, a gente não. Verdade. Porque a gente sabe que a gente está vivendo os planos de Deus. E sabemos que o plano de Deus é sempre melhor que o nosso. Então eu fiquei tranquilo, eu descansei meu coração, continuei meu ministério, louvando mais ainda, cantando e cumprindo agendas e publicando conteúdos nas redes sociais, alcançando as pessoas, alcançando vidas através das redes sociais. E foi nesse período que eu saí do programa Raul Gil que eu recebi uma mensagem no meu Instagram, hoje de uma das maiores gravadoras aí do meu gospel, que é a Todá, né? Todá Music. Eles me mandaram mensagem pelo Instagram, no direct, me chamaram depois no WhatsApp, nós conversamos. Eles falaram assim: eu queria conversar com você, com seu pai, e você pode passar aqui algum dia para a gente conversar? Nesse dia, eu estava em casa, só que na mesma semana eu iria para uma gravação, porque foi assim: antes de eu entrar para a Todá, eu fiz uma gravação por fora da Todá. Fiz em outra gravadora, porque eu ainda não estava na Todá, certo? E quando eu recebi essa mensagem, e aí eu estava tentando me programar para ir, eu fui fazer a gravação do meu videoclipe, olha isso. Eu fui fazer a gravação do meu videoclipe da minha nova música, inclusive ainda daqui umas semanas aí já sai data de lançamento, para a glória de Deus. E eu fui gravar o videoclipe, e quando eu estava no hotel, eu recebi uma mensagem do programa Raul Gil também. Então foi tudo na hora, em segundo, mandaram a mensagem: Gustavo, o produtor do Raul Gil: Gustavo, essa quinta-feira agora que tá vindo, isso era mais ou menos uma sexta, não, era na quinta-feira. Ele falou: na próxima quinta, eu quero você aqui no programa Raul Gil para voltar pro quadro Shadow Brasil. Quando eu vi aquele áudio, eu levei um susto, porque eu não estava realmente preparado. Então, eu voltei para a repescagem, já voltei com o contrato assinado com a Toda Music. Então, tipo assim, Deus foi surpreendendo, sabe? E uma coisa na frente da outra, e eu passei essa virada do ano de 2022 para 2023 só agradecendo, com muita, muita gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. E o Varão ganhou uns prêmios aí no Paraná também, né? Ganhei. Inclusive, os troféus estão aqui do meu lado. Ganhei esse troféu aqui, ó. Litoral Music, música gospel, né? Que foi por votação. E também ganhei esse troféu aqui como Revelação Nacional 2022, do Litoral Music também.
Então, Deus vai surpreendendo e honrando a gente. Então, é isso que eu digo, sabe? Se eu tivesse, se eu desse ouvido ao inimigo, a outras pessoas, pessoas que só queriam mesmo o mal da minha vida, do meu ministério, eu iria parar hoje em dia, eu estaria no mesmo lugar onde eu estava em 2021. Mas eu falei, não, eu não vivo o que as pessoas falam de mim, eu profetizo sobre mim. Eu vivo o que eu quero viver de acordo com o que Deus tem para mim. Então, entendeu? Então, essa é a palavra principal, entendeu? Por isso porque eu que vale a pena confiar em Deus, né? Porque tem pessoas que pedem, e às vezes parece que está demorando. Mas quando Deus resolve fazer, no estralar de dedo, ele pode mudar a nossa história, né? Foi o que aconteceu com o Varão. E, pastor, eu vou contar uma coisa aqui, que a gente tem muito costume de se comparar com outras pessoas. E um dos principais defeitos, principalmente de quem tem ministério, de quem canta, é se comparar. E quando eu comecei com a rede social, acho que foi em 2020, e eu tinha muito esse costume de se comparar com as pessoas. Eu olhava quantas curtidas a pessoa tinha, eu falava, poxa, essa pessoa tem mais curtida do que eu. Olhava quantas visualizações tinha, eu falava, poxa, essa pessoa tem mais visualização do que eu. Olhava os stories, tem uma agenda tal agenda essa semana, eu falava, poxa, essa pessoa tem muito mais agenda do que eu. E aí tinha vezes que, infelizmente, pastor, eu pegava e falava assim, poxa, Deus, mas e eu? Deus, e eu não tenho essa visualização. Mas e por que eu posto os vídeos e os vídeos não viralizam, os vídeos não entram em alta? Por que os vídeos não vão... Por que eu não... Deus, e eu? Entendeu? Então eu tinha muito esse costume de se comparar com as pessoas. E aí, quando eu entendi que o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para a vida de outra pessoa, eu parei de olhar e falei, não, eu vou viver o que Deus tem para mim. E não querer viver o que Deus tem preparado para outra pessoa. E foi aí que Deus começou a trabalhar e a abençoar, prosperar o meu ministério. Vou tomar água aqui, estou falando bastante. Gustavo, então, aproveitando, né? O Varão já contou um pedacinho da história do Varão aí. Vamos estar deixando Deus usar o Varão através de um louvor, um hino que Deus tocar no teu coração, para abençoar os irmãos que estão nos ouvindo. Irmãos, você que puder já vai compartilhando aí. Deixa Deus te usar no teu dedinho aí, compartilha, né? Marca uma pessoa e sinta a presença de Deus através do louvor do Gustavo Souza. Pode cantar 2 hinos seguidos, tá bom? Amém. Gente, eu não tô, os comentários para mim estão travados, então eu não tô conseguindo ler, tá? Se alguém tá mandando alguma coisa aí, eu não tô conseguindo ver, tá bom? Aleluia, vamos louvar a Deus, então. Vai dando feedback aí, pastor. Amém, amém. Se tá bom o áudio, tá bom? Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostrar inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, sendo uma. São dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior a
guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Pode ir que eu vou cuidar. Aleluia, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Deus abençoe, Gustavo. Ficou bom. Pequenas interferências dos momentos por causa do teclado, mas tá show de bola. Se quiser cantar com outro instrumento ali, só para ver como é que fica, para os irmãos ouvir ali. Fechou? Amém. Quero cantar agora com vocês no ukulele. Vamos louvar no ukulele, então? Amém. No ukulele a gente tem um ritmo bem mais diferenciado, né? Mas eu gosto muito de cantar com ukulele. Até então que eu lancei uma música lá no meu canal do YouTube, que se chama Senhor Tu És, que eu gravei com o ukulele. Então, daqui a pouco eu vou estar louvando a música Senhor Tu És. Mas eu quero continuar dizendo para você que Deus está cuidando de tudo.